A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a simplificação do e-social. Esse é um evento TOTUS Responde, com o tema e-social, e aqui nessa sala nós falaremos da linha de produto RM. Se por um acaso tiver algum cliente que seja Proteus ou DataSul, o evento dessas linhas foram realizados ontem e a gravação vai ficar disponível no final da semana, tá bom? Vamos lá. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos. Esse time aqui dentro da TOTUS faz o apoio em dúvidas e questões de legislação para o atendimento e para o desenvolvimento. Né? A TOTUS participa, na verdade, de alguns grupos de trabalho junto do governo e do tema e-social, acho que desde 2009, mais ou menos, a gente acompanha e está à frente de diversas reuniões. E aí eu vou passar alguns recadinhos, né? Primeiro, obrigada pela presença de vocês, né? Espero que estejam todos bem. Esse ano de 2020 foi um ano meio conturbado, né? Que estejam com saúde, principalmente. A gente vai dividir este webinar em duas partes. A primeira, a gente vai falar bastante sobre a parte de conceito e conteúdo de relevância, algumas atualizações sobre a RAI. Na sequência, a gente vai apresentar um pouquinho sobre a programação da linha de produto RM e, sobrando tempo, a gente abre microfone para falar as dúvidas mais recorrentes. O microfone de vocês fica fechado do início ao fim dessa apresentação, mas aqui na ferramenta tem uma parte que chama perguntas. Todas as dúvidas vocês postem por ali, por favor, que a gente vai respondendo ao longo da apresentação. As partes que são de conceito, que é isso que eu vou apresentar inicialmente, podem colocar as dúvidas, mas eu vou pedir um pouquinho de calma, porque a hora que eu trocar a apresentação com a Shirley, aí eu olho as respostas, para poder formular as respostas, tá bom? Outro detalhe, a gente já colocou também na ferramenta, tem uma parte que chama documentos, e ali nós já colocamos as duas apresentações, tá? Tanto a de produto quanto essa que eu vou passar com vocês agora, tá? Acho que é isso, e ao longo da apresentação a gente vai avaliando. Em termos de fundamento, eu vou passar muito rápido, porque nós estamos em 2021 e acho que não existe nenhum empregador que não saiba mais o que é o e-social. Apenas para a gente ter a questão formal mesmo, né, para que vocês relembrem, foi o decreto de 2014, o 8.373, que trouxe o e-social como órgão, como órgão não, como uma obrigação para que todos estejam aderindo, tá? Eu comentei um pouquinho dos grupos de trabalho e eu não sei se a gente tem cliente novo na sala, né? Os clientes que estão conosco há um certo tempo já ouviram a gente comentar isso. Eu vou passar rapidamente, só para deixar todos na mesma página, tá? Existem alguns grupos de trabalho que a TOTUS está integrando e participa, e alguns deles, nesse caso aqui, todos têm relação com o e-social. O grupo das empresas piloto é um grupo formado e instituído pela Receita Federal. Ele é acionado em tudo que diz respeito aos pacotes do SPED. O GT Confederativo é um grupo de trabalho onde nós temos federações e confederações do Brasil, que também são consultadas e também fazem as suas reivindicações no que diz respeito ao projeto. No grupo das pilotos, a TOTUS é piloto. No grupo confederativo, a gente vai através de uma associação, que é a Brascom, que representa as empresas de software do Brasil. No grupo de segurança e saúde do trabalho, são debatidos layout e informações, porque essa modalidade ainda não entrou em produção. Nós temos um subgrupo que faz análise de layouts, né? E aí a gente vem debatendo bastante coisa. Um subgrupo da REINF, né? E aí, desse lado, você vai falar, mas isso não é e-social. A REINF nasceu dentro do e-social, né? Então, lá atrás, nos primórdios, quando nós estávamos definindo ainda a questão do que vai, o que busca, o que vai ser solicitado, a parte de arrecadação previdenciária, que não diz respeito à relação de trabalho, foram movidas para esse SPED. E aí eu vou comentar bastante que mesmo na estrutura da empresa de vocês,
é importante que vocês tenham um alinhamento com o pessoal que toca a REINF, agora mais do que nunca, tá? E por fim, um subgrupo de homologação. O que é esse subgrupo? Tá? O governo, antes de liberar as informações de layout, seja no ambiente restrito, seja em produção, ele faz uma validação. Tá? Então, a TOTOS faz parte deste subgrupo. Nós validamos tudo que nós vamos entregar primeiro com o governo, para depois a gente liberar os pacotes no mercado. Quando a gente fala de homologação, essa homologação ela sempre ocorreu desde o início do e-social, ela sempre ocorreu presencialmente. Ela é realizada na Serpro, em BH, porém, por conta da pandemia, tudo está diferente, né? E com o governo mais ainda. Em 2020, esse monte de grupo que eu estou mostrando para vocês, nenhum teve reunião presencial, né? No segundo semestre, a gente teve reuniões remotas com alguns grupos, com o governo, mas o que nos preocupa bastante é como nós vamos homologar esse layout do simplificado, uma vez que essa homologação sempre foi realizada internamente, em loco na Serpro, e existem muitas restrições de segurança mesmo da Serpro, tá? Então, quando a gente está lá homologando, a gente não tem acesso à internet, a gente não tem acesso a diversas informações, e hoje o nosso maior debate com o governo é como que nós vamos homologar esse pacote de simplificação antes de liberar para os nossos clientes. Hoje, nenhuma software house, não é só a TOTOS, nenhuma software house do Brasil consegue ainda validar nada desse layout do simplificado, né? Justamente por conta ainda dessa definição que aí nós estamos aguardando. Aí vocês vão falar, então por que vocês estão fazendo evento Responde, né? A nossa ideia é mostrar um pouquinho o que está acontecendo, né? Porque iniciamos 2021, tem muita coisa acontecendo para o e-social e tem muita coisa que vai entrar em 2021. Então, este primeiro webinar é para que nós possamos apresentar para vocês qual é a programação do que vem pela frente no ano e como a TOTOS está planejando cada uma das suas entregas, para que a gente consiga também um planejamento por parte do cliente, uma organização de forma a aderir a tudo isso, tá bom? Só para a gente relembrar, cenários, né, do que nós temos no Brasil é o empregador fazendo essas entregas trabalhistas e previdenciárias por diversos formulários em diversas datas. A proposta do e-social, desde os seus primórdios, sempre foi unificar tudo isso e o governo fazer uma base consultiva, tá? Eu diria que as informações prestadas no e-social irão suprir tudo isso que nós temos aqui e mais, porque vai ter mais coisas do que a gente fazia antes do e-social, né? Desde os primórdios, nós trabalhamos com 2 ambientes no e-social, tanto o de produção restrita, que é o ambiente de teste do governo, e o ambiente de produção é onde as coisas efetivamente possuem valor jurídico, tá? Não existe nenhuma previsão do governo de desabilitar essa estrutura, ela é permanente no e-social. Um pouquinho diferente no REINF, mas no e-social ela permanece inalterada. Integrações entre a Receita Federal e a Secretaria do Trabalho. Então, quando a gente começou a falar lá atrás, todos os dados de folha e dados trabalhistas sempre estiveram dentro do e-social. O que foi movido para a REINF foi a parte previdenciária relacionada a retenções que estão distintas nas notas, a CPRB, né, a parte da desoneração da folha também tem um pedaço lá dentro, e diversos pagamentos que compõem a arrecadação previdenciária e do imposto de renda. Esses 2 ambientes, seja o do e-social e o da REINF, se comunicam com o ambiente da DCTF Web e pela DCTF são emitidas as DARFs numeradas, que é onde se arrecada o INSS. Não existe nenhuma comunicação, nenhum arquivo a ser enviado direto para a DCTF Web, tá? A DCTF Web, ela é sensibilizada única e exclusivamente pelos 2 ambientes do governo, seja social ou REINF. A novidade também é que em 2021, essa outra parte do e-social, que reflete o fundo de garantia, né, ele vai entrar em vigor. Então, durante muito tempo, nós trabalhamos aqui com a Caixa, sendo integrante do e-social, isso já deixou de acontecer, a Caixa já não integra mais,
e nós já tivemos também uma publicação elencando a Secretaria Especial de Trabalho como a detentora de informações para arrecadação do Fundo de Garantia. Tá? Tem uma portaria que elencou um orçamento de 89 milhões para que isso daqui, que é o Fundo de Garantia, esteja no ar ainda em 2021. Então, da mesma forma como a gente não manda as coisas para a DCTF, a gente também não vai mandar para o FGTS. Tá? Nós estaremos enviando para o E-Social comunica com o Fundo de Garantia, e a emissão de uma guia do Fundo de Garantia será feita na plataforma do FGTS Digital. A gente vai marcar ao longo de 2021 um webinar exclusivo para falar de FGTS, tá? Quando tiver um pouquinho mais avançado, eu não sei se vocês acompanham as questões de live que o governo acaba realizando. Existe sim, está em tema, em debate na mesa, uma alteração de data de recolhimento do Fundo de Garantia para que ele seja levado para o dia 20, mas isso ainda está um pouco longe, tá? Ainda é necessário que seja oficializado através de uma normativa para depois isso ser realizado. A expectativa do governo é que o FGTS digital passe a vigorar a partir de maio, então ainda neste primeiro semestre de 2021, tá? A composição, essa composição ela foi restabelecida através da portaria 58 de 2020 e nós temos algumas pastas que estão dentro deste comitê desde sempre, como é o caso da Receita, do Trabalho e do INSS, tá? Antigamente nós tínhamos a Caixa também, como eu comentei, ela saiu, não faz mais parte do comitê, e no lugar nós temos agora a Secretaria Especial de Produtividade e Emprego e a Secretaria de Desburocratização e Gestão de Governo Digital. Estão em negritos a Secretaria do Trabalho e a Secretaria da Receita, porque através dessa portaria as duas secretarias fazem a coordenação do E-Social. Parece que é algo pequeno, mas é algo de extrema relevância, tá? A partir desta portaria 58 foi quando a Receita voltou ao projeto, porque ela já tinha se pronunciado como fora do projeto E-Social. Isso aconteceu por conta de uma medida provisória e mais para frente eu vou voltar no tema, tá? Hoje, fato é que nós temos essas 5 secretarias, né? E como coordenadores, Fundo de Garantia e Trabalho. E aí vamos falar da simplificação, que é o objeto do nosso webinar. Eu trouxe 2 prints, vocês vão ver que eles são da própria página do governo e eles são inclusive antigos, né? Esse primeiro é do mês 7 de 2019. Então, só para a gente relembrar, por que começou a questão da simplificação? Existiu uma medida provisória, que foi a 889, que veio com um texto dentro da medida que era a extinção do E-Social. Isso caminhou durante um bom tempo, tá? Desde 2019, finalizou um pouquinho mais adiante. Ele não seria extinto, mas ele deveria ser simplificado. E a proposta do governo foi dividir essa simplificação em 2 etapas. A primeira etapa foi realizada no mês 11 de 2019, ela veio através de uma nota técnica, a nota técnica 15, e a segunda etapa é essa que nós vamos começar a falar a partir de agora, que é um novo layout, tá? Desde que isso começou a ser debatido, existiam grandes preocupações com essa simplificação, tanto do lado do governo quanto do lado nosso, como provedores de software também, tá? Existem algumas premissas da qual o governo se comprometeu a garantir e algumas coisas nós vamos começar a detalhar. Tudo isso aconteceu porque essa rodinha aqui, com todas essas obrigações, até 2019, ela só acrescentou mais uma, que foi o E-Social. Então, o E-Social entrou em vigor, passou a ser obrigatório a partir de 2018, as empresas enviavam os dados, mas não tinha liberado nenhuma obrigação. Então, o contribuinte fazia tudo o que ele já fazia e mais o E-Social, tá? Isso mudou um pouquinho, hoje o cenário que a gente tem é o E-Social, ele já substituiu 4 obrigações, que eu destaquei aqui no xizinho. Então, CAGED já não existe mais para quem está aqui.
A gente já tem a ficha de registro do funcionário informatizada dentro do e-social. A gente já não entrega mais a RAIS, para quem são as empresas do grupo 1 e 2. Da mesma forma, a GPS para as empresas do grupo 1 e 2 também não existem mais. Mas só trocou, né? O que era GPS virou DARF. Isso, mas a Receita trouxe também para essas empresas que já substituíram a GPS a possibilidade de fazer uma compensação cruzada, que é algo que tem beneficiado o contribuinte. O que é a compensação cruzada? A empresa pode utilizar créditos que ela tenha junto à fazenda que não sejam créditos previdenciários para bater a sua dívida previdenciária e vice-versa, né? Isso tem ajudado bastante. Vamos voltar ao tema da simplificação. Eu deixei, inclusive, um QR Code em alguns momentos da nosso Responde. Se vocês tiverem curiosidade de se aprofundar um pouco mais, tem uma página que vai falar sobre essas informações. E aí, voltando aqui para a questão da simplificação. Ela é um objeto de entrega para cumprir norma, tá? Qual é a norma? Eu comentei da medida provisória 889, que ela foi convertida na Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874, em 2019. Um artigo desta lei, prevê a substituição do e-social por um único meio de comunicação, tá? E aí, esse artigo, ele trouxe a obrigatoriedade do governo em mexer no projeto e-social, no sentido de que ele deveria ser muito mais simples e questionou-se durante o ano de 2019, inclusive, se seria e-social o nome, né? Porque dentro do artigo da liberdade econômica, ele fala de substituição do e-social. Por isso, a partir de agora, a gente fala de e-social simplificado, né? Nós fizemos levantamentos diversos, nós, empresas de softwares, clientes, até mesmo Serpro, para mostrar qual seria o custo de trocar simplesmente o nome do projeto, porque esse era uma demanda advinda da legislação. A gente logrou êxito nesse sentido, então o nome e-social permaneceu, sendo aderido e-social simplificado, porém existe sim uma determinação de que coisas sejam eliminadas, que não sejam duplicadas. E tudo isso mostrou para a Receita Federal a fragilidade do projeto e-social. Uma simples medida provisória pôs tudo isso em xeque, né? Então, a Receita ela tem que prezar, e é uma das obrigações dela, prezar pelo sigilo fiscal, a arrecadação de todos os tributos, né? E no que diz respeito ao imposto de renda e INSS, muito viria do e-social. Isso tudo deu um pontapé, digamos assim, para que a Receita abandonasse o barco do e-social. Muitas coisas aqui vão agora, a partir deste momento, aparecer no REINF, né? O REINF é onde a Receita tem o domínio puro de tudo que se faz. Aqui no e-social, como eu mostrei para vocês, existe um comitê. Esse comitê significa que eu tenho diversas secretarias dentro do governo que integram este projeto. Este projeto é um projeto pioneiro no Brasil. Foi a primeira vez que a gente viu diversos entes do governo se unindo em prol de uma informação. E da mesma forma como isso foi, eu diria, num primeiro momento, algo inusitado e algo muito bom, foi esse mesmo discurso que trouxe a fragilidade, né? Da mesma forma que tinha muitos pais, isso acabou trazendo uma fragilidade e, através de uma medida provisória, questionou-se a existência. A Receita não pode, nesse sentido, ficar à mercê disso tudo, e naquele momento ela tomou uma decisão que era sair do projeto e-social e levar o que ela precisava de arrecadação para uma obrigação do qual ela fosse detentora de tudo. Essa obrigação é a que nasceu aqui dentro, chama-se REINF, tá? Então, quando a gente estiver detalhando, vocês vão ver que a gente vai comentar, isso foi simplificado, isso já saiu, tem coisas que já estão no REINF e tem coisas que ainda irão, tá? Quando modifica, né? Então, a Lei 13.874, ela traz que deve entrar em operação, isso vai acontecer agora em 2021. Algumas premissas o governo teve lá atrás, né, lá do mês 7, que eu mostrei a nota para vocês, que é manter o foco na desburocratização. Se eu já tenho a informação, eu não preciso pedir de novo.
Se eu já tenho o número do seu CNPJ, eu não preciso pedir a sua razão social, a Receita já sabe quem é você. Esse é um exemplo bem pequenininho, mas ele está cheio de exemplos assim dentro do layout. Eliminação de complexidade, modernização e simplificação dos sistemas, né? Por enquanto a gente está vendo a simplificação, ainda não temos novidades no que diz respeito a algumas questões. Integridade e continuidade da informação e respeito pelo investimento, tanto pelas empresas de softwares, como também pelos contribuintes, né? Muitos de vocês tiveram que ir atrás de estruturar a sua área de TI, de estruturar uma certificação digital que agora passou, por conta do e-social, passou a ser utilizada por mais áreas e assim por diante. Novidades que esse layout nos traz: uma redução expressa, gigantesca de número de eventos, tá? De eventos, de campo, uma ampla flexibilização de regras, e essa ampla flexibilização de regras no ambiente vai trazer, é uma via de mão dupla, ela vai trazer para a empresa, para o nosso cliente, uma necessidade de um controle maior. Quando a gente fala que foram flexibilizadas regras, tem muita coisa aqui que fazia um controle bem fechadinho, e isso agora não existe mais. Todo esse controle passa a ser de obrigação do contribuinte, do nosso cliente. Quer um exemplo? Assim, nós vamos falar aqui nos detalhes, tá? Mas a partir do layout simplificado, a empresa pode fazer uma admissão preliminar, sempre pôde, né? O 2190. Esse 2190, estando no ambiente, eu já posso mandar uma folha. Mandei a folha, eu posso fechar. E é isso mesmo, eu posso fechar a folha sem ter mandado um 2200. Qual que é o grande problema disso? Essas muitas flexibilizações vão trazer uma necessidade de controle para o cliente. Uma vez que eu posso mandar um evento preliminar, mandar a folha, fechar, mandar a folha, fechar, eu só vou talvez perceber que eu não mandei um evento de admissão no momento que eu tentar excluir através de uma rescisão ou através de um afastamento. Aí o e-social vai falar que eu não posso movimentar porque não tem admissão. Qual é o problema disso tudo? Eu comentei com vocês obrigações que já foram substituídas, a ficha de registro é uma delas. A partir do momento que a gente não enviou o 2200, vocês não cumpriram uma obrigação que é o registro do funcionário na ficha de registro. E aí a empresa está exposta a uma fiscalização que é registro do funcionário. Então, tem muitas coisas aqui que é uma via de mão dupla. A flexibilização, no meu ponto de vista, em alguns momentos, ela deveria ter sido menor, mas ela foi ampla, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Facilitação na prestação de informações, no que diz respeito à parte fiscal, previdenciária e trabalhista, facilitação também do depósito do FGTS, e isso será consolidado com o FGTS digital. Utilização do CPF como única fonte do trabalhador, isso já vinha algo lá de trás, quando a gente iniciou o e-social, existiu bastante forte a questão de qualificação cadastral do funcionário, porque as pessoas possuíam 2 PIS, um PASEP, um PIS e um NIT, né? E aí ficou bem confuso. Já foi feito até aqui um grande processo de elo desse trabalhador, de forma que todos os PIS, todos os PASEPs e NITs estejam vinculados ao CPF e o e-social utiliza pura e simplesmente o CPF. Simplificação na forma de declaração de remunerações e pagamentos. Essa daqui, no meu ponto de vista, também é um ponto de atenção enorme. Se eu simplifiquei a forma que eu mando os pagamentos e remunerações no e-social, ou seja, eu deixei de enviar, em algum outro lugar eu preciso enviar essa informação. Tá? E aí eu diria que vai ser o RENF. Cronograma. O layout simplificado, que é a versão S.1, ele foi liberado em novembro, tá? Ele entra no ar na produção restrita em março deste ano. Ele vai para o ambiente de produção a partir de maio. Porém, existe um período de convivência entre maio e novembro, onde o ambiente do governo irá aceitar ambos os layouts. Todo esse período de convivência é que é para as empresas façam essa migração de
para o layout simplificado de uma forma tranquila, e não tem aquele alvoroço, tá? O layout simplificado, ele é um outro e-social completamente diferente, e antes que a gente libere os nossos pacotes, a gente precisa homologar, por isso que eu expliquei da GT homologação, tá? E isso não tem data de previsão. Embora tenha uma data de produção restrita sendo março, a gente ainda não sabe quando nós vamos conseguir homologar junto à Serpro, tá? E as coisas, elas são cadenciadas. A gente precisa homologar tudo isso antes de liberar para vocês. E hoje eu não consigo falar quando a gente homologa, porque não está na dependência da TOTS, né? A gente está esperando, aguardando, sim, uma data e uma forma de fazer tudo isso com o governo. Vamos falar de layout? Começou um barulho aqui no vizinho, e aí vocês devem ter percebido que eu estou em casa, né? Então, desculpa se acontecer algum barulho aí no meio do caminho, são coisas do home office. Eu trouxe para vocês um detalhamento, tá bom? Então, de todos os registros que compõem o e-social, a gente detalhou o que foi mantido, o que foi excluído, o que foi reduzido. Então, de um lado, a gente tem aqui o layout 2.5, e em cinza a gente tem o e-social simplificado, e a gente vai falando um pouquinho de cada um deles, tá bom? Algumas coisas o e-social acabou alavancando dentro das empresas, como é o caso da estruturação de um empoderamento de cargos e salários dentro das empresas. Hoje o e-social vai deixar de solicitar tabelas, como, por exemplo, tabela de cargos, tabela de carreira, tabela de função, tabela de horário. Tudo isso, a empresa que já fez toda a sua adequação, ela não necessariamente precisa abolir todo aquele projeto, né? Eu costumo comentar que o e-social, ele foi uma ponte, né, de alavanca para que a gente trouxesse o RH para uma realidade melhor. Então, a gente está saindo de muitas coisas em papel para uma parte informatizada. A gente está saindo de muitas coisas, de uma estrutura de cargos e salário que muitas vezes não existia, e ela passou a existir, a ser uma realidade nas empresas por conta do e-social. Né? Todo esse trabalho que a empresa tem, ela não necessariamente precisa abolir e abandonar. Né? Uma vez que ela já chegou até aqui, que ela faça uso disso. O que o e-social está falando é que ele não vai mais exigir, mas não necessariamente ela tenha que voltar atrás, tá? Falando dos eventos não periódicos, nós temos eventos novos e temos eventos que foram ampliados. O 2190, hoje na versão 2.5, ele é um evento muito pequenininho, tem umas 4 ou 5 informações. Agora, na versão do simplificado, ele passou a ser muito maior, justamente para poder contemplar o registro da CTPS. Né? A gente já falou que a CTPS foi substituída pelo e-social, hoje ela já está digital, mas ela precisa estar, o funcionário precisa ter, na carteira profissional, que hoje está aqui, né, no celular, ele precisa ter isso registrado no momento que ele está na empresa. Então, todos os dados constam hoje no 2190, tá? Então, por isso, ele tem uma ampliação. Em contrapartida, nós tivemos itens sendo eliminados do 2200, ele tem uma redução. Exame toxicológico foi excluído, e aí foram incluídos algumas coisas relacionadas aos órgãos públicos já dentro desse layout, como é o caso do 2231, tá? Treinamentos foram excluídos. Quando a gente fala dos eventos de aviso prévio, contrato intermitente, deixaram de existir, foram excluídos neste novo layout. Foram mantidos todas a movimentação do TSV, tá? Início, alteração e término. E todas as questões de benefício e beneficiário para entes públicos passam a integrar o novo layout do e-social. Por isso que eu falei, essa simplificação não é algo assim da noite para o dia. Isso demanda muito tempo de análise, de desenvolvimento do nosso time técnico e de implementação também por parte de vocês. Tá? Obviamente que toda essa parte público vai se restringir aos clientes da TOTS que se enquadram neste grupo de órgãos públicos. A parte dos eventos de totalização, então, totalização do imposto de renda, do INSS, do Fundo de Garantia Individual foi mantido. Mas notem que nós temos uma exclusão. O imposto de renda
que ele trazia consolidado na empresa não está mais aqui no E-Social, tá? Não fará parte mais dos grupos e dos eventos que integram o E-Social. Desta forma, a Receita não vai olhar o imposto de renda no E-Social, tá? O imposto de renda do trabalhador saiu daqui. Se ele saiu daqui, ele tem que aparecer em algum lugar, né? Existe aí uma questão meio óbvia. A gente não vai falar de substituição de DIRF enquanto a Receita não tiver todas as informações de imposto de renda. E já estava aqui, estava mais próximo, né? Então, voltamos um passo aí na questão do imposto de renda. A gente vai entregar a DIRF agora em fevereiro, referente ao ano base 2020. Referente ao ano base 2021, em 2022 será entregue DIRF também. E a Receita vem começando a dar vislumbres de que a DIRF ano base 2022, que será entregue em 2023, essa sim talvez deixe de existir, tá? O talvez ainda está atrelado a muitas coisas, né? A esse layout do imposto de renda estar apto, em pé, em pleno funcionamento dentro do RENF, né? O RENF vem sofrendo algumas alterações, e aí eu já vou falar um pouquinho mais adiante, né? Mas toda a movimentação tem que estar em algum lugar para a obrigação deixar de existir. Continuando dos não periódicos, nós tivemos algumas questões de redução. O evento 1250, ele já saiu do E-Social e ele já está nos layouts oficiais do REINF. Então, diferente do imposto de renda do funcionário, que saiu e não apareceu em lugar nenhum, está no limbo hoje, né? A aquisição da produção rural, ela já é oficial, ela é REINF, tá? Ela não é mais E-Social. E aqui, uma atenção para vocês. O evento 1295, né, que é o fechamento em contingência, ele deixa de existir. Nossa, Eli, mas eu uso muito fechamento em contingência para emitir a minha guia do INSS. E agora? Lembra que eu comentei que tem flexibilizações de regras de uma forma assim exorbitante? Não precisa mais de fechamento em contingência, porque o fechamento ele vai ser permitido com diversas pendências de folha. Tudo que hoje bloqueia o fechamento, ele vai te dar um alerta e vai permitir fechar, tá? Então, se tiver funcionário que você admitiu e não mandou a folha, você vai conseguir fechar a folha do mês. Se tiver movimentação faltando, você vai conseguir fechar do mesmo jeito, tá? O fechamento ele é obrigatório a partir do simplificado apenas no evento 1299, para que ele sensibilize a DCTF Web. E se fechou e faltou alguma coisa, depois você tem que reabrir e refazer, tá? Então, são coisas que a gente já pede um pouco de atenção quando tudo isso virar a chave e começar a valer. Eu destaquei aqui o evento GSST por uma única razão. Eles fazem parte dos eventos não periódicos, tá bom? Mas nós temos também movimentação nele. A tabela de ambientes de trabalho foi excluída permanentemente. Então tá, então eu não preciso mais mandar? Na verdade, não. Tem muita informação da tabela que virou campo dentro do evento 2240, tá? Então, excluiu-se a tabela, excluiu-se o exame do profissional, do motorista, e excluiu-se treinamentos e capacitações. O evento SST, a TOTUS já tinha feito entrega de pacote na versão 2.5, porque ele deveria ter entrado ano passado, e ele não entrou. Então, quando for a hora disso aqui começar, ele vai ser aceito pelo ambiente do governo apenas no layout simplificado, porque na versão 2.5 ele não vigorou, tá bom? Eu já comentei um pouco no detalhamento, mas só para vocês terem uma noção. Nós tivemos em 2018 a NDE 02, ela trazia a parte de órgãos públicos e ela não entrou em vigor, tá? Mas todos os itens da NDE 02 foram incorporados ao E-Social simplificado. Ao contrário da NDE 03. A NDE 03 trazia todo o tratamento ao imposto de renda do funcionário e ao processo trabalhista. Ela não veio para o simplificado, tá? Então, toda a parte do imposto de renda não veio, o que tinha aqui, que era a totalização, saiu. Então eu não mando mais o desconto do imposto de renda? Manda, porque ele faz parte da folha e sem ele você não chega no líquido, né? E o líquido de folha é objeto de fiscalização do trabalho. Mas o tratamento do imposto de renda para o código 5601, por exemplo, não vai ser feito pelo E-Social,
tá? E aí o processo trabalhista. Este processo trabalhista, ele vem a ser incorporado mais adiante, e ele vai ficar no e-social, diferente do imposto de renda. Mostrei bastante coisa de layout e tudo, e eu sei que é meio chato quando a gente olha só em apresentação. Então, a gente preparou para vocês uma possibilidade de vocês olharem o que mudou nesse layout. Eu vou mostrar onde vocês vão baixar. Tá em Excel. O Excel é sempre mais fácil para a gente trabalhar muitas coisas, né? Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Opa. Deixa eu só abrir uma página. Eu acho que eu vou precisar só mudar o modo de compartilhamento para que vocês enxerguem. Deixa eu mudar para compartilhamento da tela. Como que vocês vão baixar? Dentro da TOTUS, todos os nossos clientes vão ter sempre acesso a um lugar que nós chamamos Espaço Legislação, tá? Como que vocês chegam lá? Decorem um único caminho, totus.com, é mais fácil sempre. Entrou no site da totus.com, vai aqui, ó, sou cliente, se identifiquem como cliente, e vai lá no Espaço Legislação. Aqui no Espaço Legislação, a gente costuma comunicar aos nossos clientes sobre mudanças na legislação, sobre eventos responde, sobre diversas ações da TOTUS que estão ligadas à legislação. E a gente envia semanalmente um comunicado, um RSS, tá? Se você desejar, inscreva-se para receber esses comunicados. Então, dentro do Espaço Legislação, nós temos algumas informações que são relevantes e importantes. Eu vou passar por algumas e já mostro a questão do layout, tá? Então, aqui, ó, nós temos sempre as 4 obrigações que estão naquele momento, naquele mês em alta. Então, nós já temos página para falar da DIRF, LGPD, Social e REINF, tá? Dependendo do mês, essas movimentações se modificam, né? Então, quando eu estiver falando da época da entrega do ECD ou do ECF, eu vou ter página do ECD, do ECF e assim sucessivamente. Lembra que eu comentei que a gente anuncia para o nosso cliente o que vai acontecer? Então, aqui estão todas as notícias e aqui é legislação, não por área só do RH. Eu tenho legislação do âmbito fiscal, do âmbito tributário, trabalhista. Então, ó, nova tabela de regra para o ECD, aprovado o PGD da DIRF, a nossa programação dos Responde de janeiro, a gente está numa sala do E-Social, mas eu ainda tenho DIRF, novidades para RAIS, ano base 2020, tabela do INSS e assim por diante, tá? A gente tem alguns comunicados que eu vou passar com vocês também, que é importante. Aqui adiante, eu tenho uma parte de calendário. O que é o calendário? A gente tem um time da consultoria de segmentos que olha toda a legislação diariamente. Então, a gente tem um mapeamento de tudo que tem que ser entregue e qual é o dia. Como a gente já tinha todo esse material e todo esse mapeamento, a gente resolveu colocar numa área pública para o nosso cliente. Então, hoje, através do calendário, você pode olhar qual é o dia do mês e qual obrigação você precisa estar atento. Basta entrar, o acesso é gratuito, tá? Todo o acesso e todo o conteúdo aqui do Espaço Legislação é gratuito aos nossos clientes, não tem cobrança de nada. Eu vou olhar para um calendário que eu posso fazer filtros por esfera estadual, federal ou municipal. Vou olhar qual é a obrigação do mês. Então, por exemplo, vamos supor que a gente não soubesse, tá? Dia 7, deixa ele carregar um pouquinho. Eu posso olhar qual que é a obrigação, eu posso fazer um filtro e posso detalhar. Então, essa obrigação aqui, qual que é a base legal, o que que eu tenho que entregar, eu posso ainda compartilhar com alguém. Opa, não carregou, só um instantinho. Eu posso compartilhar com alguém, eu posso, inclusive, adicionar na minha agenda do Google. Tá vendo aqui em cima que a gente tem... Tá indo muito rápido. Aqui, ó. Essa questão de importação finalizada, se eu achei que esse conteúdo é relevante e eu gosto, eu quero olhar ele depois, eu posso fazer uma importação direto na minha agenda do Google e consultar a hora que eu bem quiser. Deixa eu ver se agora ele abre. Vou pegar outra obrigação qualquer, tá? Então, ela sempre vai estar assim, qual que é a obrigação, qual que é a data que eu devo me atentar,
histórico dessa obrigação e fundamento legal, tá? É possível ainda aquela obrigação específica eu compartilhar com algum colega através das redes sociais, imprimir ou adicionar na minha agenda também. No portfólio fiscal, que é a outra aba, a gente deixa uma lista de quais são as obrigações que a TOTVS atende no produto padrão, tá? Então, por estado, por âmbito federal, eu olho qual é a linha de produto. Então, por exemplo, a linha de produto RM, no que a gente olha das questões federais, atende às definições do ponto, a duração normal, ela faz a entrega da DMED, não é só RH, então a gente tem o sistema de informações de produto aqui da área de saúde, né, contrato intermitente, arquivo do bem. Então a gente consegue olhar num lugar único o que cada linha de produto faz. Aqui, dentro do espaço legislação, a gente linkou com o RH Informa. Este site do RH Informa é exclusivo do RH. É por aqui, se você se inscrever, que você vai receber informações do produto. Quando vai ser liberado o pacote, aonde tem documentação que você precisa estar atento, qual release que nós estamos contemplando aquela alteração, está tudo aqui dentro do RH Informa, né? Quando a gente vai fazer qualquer evento, vou voltar para o espaço, eles estão linkados. Dentro do RH Informa eu vou para o espaço legislação e dentro do espaço legislação eu navego no RH Informa, tá? Este webinar, ele está sendo gravado. Imagina que você tem alguém que gostaria de ter visto e não pôde. Então, você vai indicar para essa pessoa vir no espaço legislação e pegar o vídeo. Esses vídeos sempre ficam aqui, ó. Novidades, biblioteca. Ele vai direcionar para uma playlist da TOTVS no YouTube que chama Espaço Legislação. Então, todos os eventos Responde que nós já fizemos vão estar linkados aqui, inclusive por linha de produto. Por exemplo, RM fez um evento para falar do E-Social do futuro. Esse evento foi no mês 10. Se vocês quiserem rever o evento, basta entrar aqui e fazer o acesso, poder verificar o vídeo, tá? Todos os eventos Responde sempre ficam aqui. Novidades, biblioteca, tá? No Tire Suas Dúvidas, a gente também deixa um acesso fácil a um banco de conhecimentos que nós já analisamos legislação, seja por uma FAQ, que é uma pergunta e uma resposta simples, ou por um documento mais elaborado da área de RH, da área fiscal, da área contábil. E eu entrei aqui no espaço para falar do download do Excel. Vamos lá? Então, entrei no espaço legislação, na homepage principal, inscrevam-se para receber todo esse conteúdo, mas vem aqui embaixo, ó. A gente precisa do layout do quê? Do E-Social. Então, vamos baixar. Entrei na página E-Social. Dentro desta página, eu tenho todas as informações do E-Social. O que é, a questão da qualificação, um cronograma, se de repente eu quiser uma imagenzinha do cronograma atualizado para compartilhar com o meu gestor, eu tenho aqui também. Mas agora eu quero o layout. Então, eu vou aqui, ó, item 3, layout. Eu posso querer só consultar o layout através de quais são os eventos, ou eu posso querer baixar em Excel, que é o que a gente vai fazer. Então, basta entrar aqui, ó, baixe o layout do E-Social em formato Excel. Clica aqui na imagem do download. Ele tenta fazer uma pré-visualização e não consegue porque o arquivo é muito grande. Então, clica aqui no botão baixar e ele baixa o Excel. Vou abrir ele para vocês. Todo o layout do E-Social simplificado, ele já está aqui, tá? Ele é de outubro. E conforme forem realizando as novas alterações, a gente vai atualizar o material também, tá? A Elisângela falou que o evento 2190 tem alteração. Eu quero ver qual é a alteração. Então tá aqui, ó, evento 2190. Vou lá no evento. Aqui eu tenho ele passo a passo. O grupo, o que mudou, qual é o campo, se ele é numérico, se ele é caractere. É um material que vai ajudar bastante, talvez, o seu time de TI, mas até mesmo você. Se você tem uma divisão dentro da tua empresa e cada pessoa ou cada grupo de pessoas cuida de um pedacinho, você pode disponibilizar o layout já para ele. E o que nós fizemos? Além de colocar o layout, as tabelas, as regras, a gente fez um comparativo. Este comparativo, vou dar um zoom para vocês enxergarem.
Aqui eu tenho o que é o layout, esse monte de cor, esse coloridinho, indica os níveis dele dentro do XML, né? Então, quando a gente fala do evento S1000, o primeiro nível dele é a tag do e-social, o nível 2 em amarelo é tudo que está abaixo da informação empregador, nível 3, então, por exemplo, se eu quiser falar da situação da pessoa física, eu já sei que este é um grupo que está no nível 7 do XML. Da mesma forma como se estrutura o XML, nós estruturamos esse layout. E aí aqui, ó, eu tenho o layout atual e desse lado a gente comparou. Como que estava esse layout na 2.5 e como ele ficou na versão simplificada. Vou diminuir o zoom só para eu explicar para vocês. Acho que preciso diminuir mais um pouquinho. Então, ó, o evento S1000, que é o que a gente está olhando aqui, tudo isso que está vermelhinho, ele existia na versão 2.5, não existe mais na simplificada, significa que ele foi excluído. Nós destacamos aqui tudo que foi excluído, tudo que foi alterado, inclusive teve movimentos que foram trocados os níveis, né? Alguns nós temos campos novos, né, que são dentro de alguns grupos. Esse aqui, ó, tabela 1030, o evento inteiro foi excluído, tá? Então, ele existia, deixou de existir nessa versão simplificada. Tabela 1035, evento inteiro excluído, e assim por diante. Nós colocamos tudo nessa estrutura do Excel que a gente entende que vai facilitar. Obviamente que nós temos campos novos, campos excluídos, eventos excluídos inteiro, alguns grupos que mudaram de nível, e grupos novos também, né? Quando a gente chegar aqui nos órgãos públicos, ó, não existiam na versão 2.5, é o caso do 2405, e ele é novo dentro da versão do simplificado. A gente espera que esse material auxilie, né, na questão de vocês olharem layout, compartilhar internamente com o grupo que vocês trabalham e que vocês façam uso. Está gratuito, acessem, Espaço Legislação, entra na página do e-social e faz o download. Nós nos comprometemos, cada vez que tiver uma alteração do layout, a gente atualiza também esse material, tá bom? Vou voltar para a minha apresentação. Continuando. A gente vai falar um pouquinho do que vem pela frente e de algumas evoluções. O governo vem trabalhando bastante, aquela pasta de desburocratização e governança digital está muito ativa dentro do governo. Então, nós já temos muitas coisas que saíram do papel e foram para o mundo digital. Alguns exemplos para o RH, né? Tudo que nós tínhamos em 2019 foi feita uma lista. Ela veio através desta nota conjunta do Trabalho e da Receita e da Secretaria Especial de Desburocratização, com uma obrigação de tirar do ar estas obrigações, que elas devem ser substituídas ou eliminadas. Notem que cada vez mais as coisas estarão no e-social e a gente vai deixar de, graças a Deus, entregar em 2 lugares, né? Hoje já acontece com a CAGED, já acontece com a RAIS, com o livro de registro, com a CTPS e com a GPS, tá? É óbvio que com alguns detalhes, né? Terceiro grupo ainda usa GPS, terceiro grupo ainda manda RAIS. Existe uma obrigação, essa aqui, ó, quadro de horário do trabalho. Ela não existe mais, então ela não virá para o e-social, porque a Lei da Liberdade Econômica aboliu esta obrigação. Fiquem atentos, né? Quando a gente fala de substituição, é porque eu não vou mais olhar para essas obrigações que entraram nesse funil, elas não existem. A única obrigação que eu empregador tenho é o e-social. Eu não vou entrar no mérito do FGTS digital, a gente já falou, o material está aqui para vocês, mas uma atenção que eu gostaria de pedir para a CTPS digital. Ela é decorrente, no layout simplificado, né? Ela é decorrente do 2190. Então, admitir um funcionário já vai aparecer aqui. Ela estava com uma questão tipo on demand muito, muito rápido, né? Qual é o exemplo que a gente teve em 2020 mesmo? Teve empresas que já mandavam para o e-social o desligamento do funcionário de forma antecipada. Então, eu vou fazer uma rescisão
ela vai ocorrer na semana seguinte, mas o RH já está processando a folha, né? Então já fez o cálculo, já mandou para o E-Social. Mandou para o E-Social, ele automaticamente atualizou a CTPS digital. Então teve funcionário que descobriu que tinha sido demitido porque a CTPS digital emitiu um alerta de modificação no vínculo, né? Isso estava muito online. É um projeto que deu certo até demais, né? A gente pediu alguns ajustes, por exemplo, se o E-Social aceita informações futuras, só aparece na CTPS naquela data, né? Porque senão fica ruim para a empresa. Em substituições, falando especificamente de RAIS e CAGED, em 2019 isso já aconteceu, a RAIS já foi desobrigada para o grupo 1 e 2 em 2019. O CAGED também, da mesma forma, já foi desobrigado para as empresas. E aí vale algumas atenções. A primeira dela, não existe uma opção, tá? Uma vez que saiu o decreto por parte do governo, não tem mais que entregar o CAGED, não tem mais CAGED para a empresa. Qual é a obrigação que ela tem que cumprir? O E-Social. Da mesma forma foi a RAIS, tá? Então as empresas do grupo 1 e 2 não entregam mais RAIS. Ah, mas eu vou entregar porque deu um probleminha aqui no mês no E-Social. A novidade para 2021 vai te deixar de cabelo em pé, tá? Em 2021, o grupo 1 e 2 não pode mais enviar, porque o ano passado elas estavam desobrigadas, mas teve empresa que enviou mesmo assim. Esse ano, o validador GD-RAIS não vai aceitar. Se a sua empresa está qualificada dentro do grupo 1 e 2, o validador não aceita mais que você envie a RAIS, tá? E aí, o governo deu um período de anistia. Essa anistia é o mês de janeiro, para que os empregadores do grupo 1 e 2, que por qualquer motivo não fizeram a entrega do E-Social correta e adequada, elas têm até o final desse mês para regularizar as informações da folha. Regularizar o E-Social, não é fazer RAIS, tá? A RAIS não existe mais, então não é que a empresa vai entregar a RAIS até março. No grupo 1 e 2 não tem mais RAIS. Então já deveria estar no E-Social desde sempre. O que foi aberto foi um período de anistia. Se por qualquer motivo a empresa ficou com problemas na folha, até 31 de janeiro ela precisa regularizar. Tá? Não adianta esperar, eu vou mandar RAIS, não adianta, esse ano vai ser bloqueado. O ano passado, mesmo quem mandou a GD RAIS, não teve valor, tá? E essa questão da RAIS impacta nos funcionários o recebimento do abono salarial. Se a empresa não enviou a RAIS, ele não vai receber o abono. E a informação que chega no funcionário é: a sua empresa não fez a declaração, tá? Não tem detalhes, sabe? Quando o funcionário recebe a informação, seja da Caixa, seja de qualquer lugar, a informação que chega lá é sempre que o empregador não fez a parte dele. E a mensagem vai ser essa mesmo, tá? Então, fiquem atentos. Se por algum motivo o E-Social, a folha de vocês de 2020 não estava correta, corrijam o quanto antes para não ter reflexo nesse abono salarial. Existe uma pretensão do governo de antecipar o pagamento do abono salarial. E isso só vai ser possível através das informações do E-Social, tá bom? Fiquem atentos. Quando ocorrer a data de liberação do abono salarial, a gente comunica no espaço legislação. Se você tiver inscrito, você recebe o dia. Vamos falar do cronograma? A gente não mudou os faseamentos do E-Social. Permanece sempre esses daqui, né? Aí, o que aconteceu em 2020? Este cronograma, que eram 6 grupos, para as empresas órgãos públicos era dividido primeiro federal, estadual, depois municipal. Quando foi publicada a portaria 76, esses 3 grupos, órgãos públicos, voltaram a ser um único grupo grandão, tá? Para a iniciativa privada não mudou em nada, permanece o grupo 1, 2 e 3. Para órgãos públicos, voltou a ser apenas o grupo 4. Qual é o cronograma? Então, no grupo 1, nós já passamos por todas as fases, né? Já enviou tabela, não periódico, periódico, já substituiu a GPS, e a próxima fase é SST em 2021, a partir de junho, mês 6. Grupo 2, já mandou tabela, não periódico, periódico, e já substituiu também a GPS desde abril.
Próxima fase, em setembro, envia SST. Grupo 3, nós temos novidades aqui também, né? Anteriormente falava-se da entrega do grupo 3 na folha de acordo com o final do CNPJ, tá? Isso tudo deixou de existir desde o mês 10 de 2020, tá? Todas as empresas pertencentes ao grupo 3 precisam mandar evento de folha, que são os periódicos, a partir de maio, independente do seu CNPJ. Próximo passo vai ser SST em janeiro de 2022. O grupo 4 começa o e-social esse ano, então você, cliente da TOTUS, que é pertencente a órgãos públicos, fiquem atentos, tá? Nós temos liberações de pacote e a partir de julho, segundo semestre desse ano, você precisa enviar para o e-social movimentação de tabela. Novembro começa não periódico, a folha vai ser só em 22 e SST só em julho, tá? Tá tudo com asteriscos, algumas informações, como, por exemplo, o FGTS. Ainda não saiu portaria falando a partir de quando entra a substituição da GFIP pelo FGTS digital, né? A GFIP, parte previdenciária, para o grupo 1 e 2 já não existe, mas eles ainda entregam a CFIP por conta do recolhimento do fundo, isso vai mudar, tá? E aí, quando entrar o FGTS, de uma forma geral, a gente abole todo o tratamento com a Caixa no que diz respeito a fundo de garantia, né? A expectativa do governo é que isso ocorra em maio. Maio vai ser terrível, né? Maio vai começar os periódicos do terceiro grupo, vai começar o FGTS digital, vai começar o layout simplificado, né? Atenção, né? Se programem, se preparem, né? As empresas do grupo 3, eu preciso do layout simplificado para mandar o periódico? Não, tá? Não precisa. Utilizem o layout da versão 2.5, que ele já está validado, está em pleno funcionamento pelas empresas do grupo 1 e 2. A gente só é obrigado a utilizar o layout simplificado a partir de novembro, tá bom? Eu já mostrei o espaço legislação, tá? Então aqui está um QR Code se você perdeu. E não esqueçam, a gravação deste webinar fica no espaço legislação. Acesse o espaço, vai em novidades biblioteca. Assim como o Excel que eu mostrei do layout, também está no espaço legislação lá na página de social. Por enquanto eu terminei toda essa parte. Eu vou pedir só um instantinho para vocês, porque agora nós vamos trocar o apresentador. E agora a gente vai falar do produto da linha RM de fato, tá? Só um instantinho, por gentileza. Shirley, a gente já vê a sua tela, ela está no modo apresentação de slide no projeto e-social, tá bom? Isso. Só vou passar aqui só para ver se ela está funcionando. Funcionou, Passou? Trocou pro cronograma da sua agenda, certinho. Tá joia, então. Bom dia, meu nome é Shirley, eu sou analista de negócio da folha de pagamento, trabalho em conjunto com os Product Owners da folha de pagamento, né, que no caso do projeto do E-Social, o responsável é Simone Cristina, e vou apresentar para vocês o cronograma de entregas do projeto E-Social do nosso produto. A Simone, ela está de férias, por isso que eu estou apresentando esse primeiro webinar para ela. Durante a apresentação também, caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem fazer pelo chat, que nós temos um analista da nossa equipe de desenvolvimento, o Mauro, que ele vai estar respondendo para vocês as dúvidas nesse momento. Durante a apresentação do E-Social aqui, nós vamos falar do cronograma de entregas, conforme a Elisângela já até passou, né, falando quais são as obrigações e os prazos para as entregas aqui, e o que nós iremos entregar, né, que foram divididos em 3 pacotes de entrega aqui dentro do nosso produto, sendo que a segunda e a terceira entrega, elas são de eventos para as empresas de órgãos públicos. Conforme o cronograma de implantação do E-Social, nós já disponibilizamos no nosso produto o Layout 2.5, que contempla as fases 1, 2 e 3 dos grupos 1 e 2, e a fase 1 e 2 do grupo 3.
Em abril de 2021, nós iremos entregar a adequação do produto para o layout S2, 2.1, né, do layout 2.1, de tudo que já está no mercado hoje, né, considerando as alterações, as inclusões e exclusões dos eventos. Também iremos entregar os eventos de SST, os eventos de tabelas do grupo 4 e os eventos periódicos do grupo 3. Essas adequações, elas estarão no TAF e no Midley. A partir de outubro de 2021, nós iremos entregar os eventos não periódicos do grupo 4 e em março de 2022, os eventos periódicos também do mesmo grupo. Essas duas entregas, né, elas são de órgãos públicos e ainda estão em estudo dentro do nosso, junto com a nossa equipe de desenvolvimento, né? Aí aproveito também essa apresentação agora para convidar as empresas que se enquadram nesse grupo para nos apoiar nesses estudos. Caso tenha alguma empresa que se enquadra no grupo 4 de órgãos públicos e tem interesse em participar, vocês podem deixar o contato no chat para a gente poder entrar em contato, né, para fazer os estudos em conjunto. Aí, o que nós iremos entregar no pacote de abril de 2021? Nesse pacote constarão as alterações de tabelas e cadastro de responsável pelos eventos a eles relacionados, como as tabelas de verbas, cadastro funcionário, manutenção de tabelas e lançamento de eventos. Uma observação com as principais alterações são que os campos que foram excluídos no novo layout, elas não serão retirados da tabela do produto. Ou seja, caso no caso a empresa ela selecione que vai utilizar o layout S.1, tem alguns campos que foram retirados, eles passaram a não ser mais obrigatórios, esses campos eles não serão mais visíveis para o usuário. Só que na tabela no banco de dados, essas informações ainda constarão lá, né? Não serão excluídas, nós não iremos eliminar essas informações. Os campos que foram incluídos também eles terão validação conforme o novo layout. Aí, como já é de costume dos usuários do RM, você tem como configurar, né, no parametrizador se você vai utilizar o layout S.1 ou continuar utilizando o 2.5. Caso continue utilizando o 2.5, esses novos campos não serão visualizados. E aí, para que essas informações novas elas sejam visualizadas e elas possam ser preenchidas, terá que selecionar o novo layout do E-Social, que é o S.1. Os itens que forem excluídos também em como box ou lookups, eles serão identificados como nativos. Nós não iremos excluir essa informação, até mesmo por causa da integridade do banco de dados. E os eventos que foram excluídos no novos layouts e que foram retirados, eles serão retirados das rotinas de carga inicial e não serão mais disparados os gatilhos em suas tabelas, né? Como, por exemplo, tabela de horários, aviso prévio, e os outros que estão relacionados lá, né? Aí aqui nós listamos os eventos que serão alterados, né, que serão entregues em abril de 2021. Esses eventos aqui, eles tiveram, né, como a Elisângela mostrou na apresentação dela, tiveram alterações de campos, inclusão e exclusão de campos, né, eles todos serão adequados para o layout 1.0. Também esses daqui são os eventos que foram excluídos. Eles não estarão mais constando na carga inicial e nem nos eventos e nem no gatilhos, né? Que são os eventos que foram excluídos. No pacote de outubro de 2021, né? Irá ser entregue os eventos dos órgãos públicos, né? Que são os eventos novos que constarão no nosso produto. E em março de 2022, os eventos periódicos do grupo 4, né, que são os eventos que foram alterados. Tá. O pacote de abril de 2021, eles serão liberados nas releases que estão em mercado agora, né? As versões de mercado, que é a partir da 12.28. A release oficial que nós iremos liberar, nós iremos comunicar através dos nossos canais oficiais, que é o RH Informa, né?
para todos os clientes. Aí, caso tenha algum cliente que ainda não esteja inscrito no RH Informa, poderá se inscrever lá, conforme a Elisângela demonstrou na apresentação. E também iremos publicar toda a documentação técnica referente às adequações no nosso TDM, que também será informado através do RH Informa o link de toda a documentação. Caso tenha alguma dúvida, poderá colocar no chat lá. E aí seria só isso nesse momento. A gente quase não tem dúvidas aqui no chat, né? O Mauro já foi respondendo praticamente todos, né? Eu vou mostrar de novo aqui, só para vocês relembrarem como que a gente chegou no RH Informa, né? Como que se faz o cadastro e como que se inscreve, tanto no RH Informa quanto no Espaço Legislação, tá bom? Então, ó, rhinforma.totos.com, tá bom? E o outro, Espaço Legislação totos.com. Através, se vocês esquecerem o caminho aqui, através do totos.com, vocês chegam lá. totos.com. Vem no Já Sou Cliente, aqui, ó, Sou Cliente, tá bom? Aqui, Espaço Legislação. Entrou no Espaço Legislação, adiciona o seu e-mail e manda receber, tá? Dentro do Espaço Legislação, você pode ir direto para o RH Informa. Como eu comentei, as duas estão linkadas, tá? Tanto o Espaço Legislação quanto o RH Informa. Dentro do RH Informa, inscreva-se para receber as informações dos nossos produtos, todos os pacotes conforme a Shirley comentou com vocês. Ah, Eli, eu quero de novo onde ficou o Excel. O Excel vai nos ajudar, tá? Então, dentro do Espaço Legislação, clica aqui, página do E-Social. Na página do E-Social, vai no item Layout, layouts que compõem o E-Social, e aqui dentro você clica para fazer o download, tá? Simplesinho. Vou aproveitar para mostrar uma coisa. Ontem a gente estava realizando um evento Responde e eu já mostrei isso, né? Ontem já saiu algumas informações do E-Social e da REINF. Estou aqui no Espaço Legislação, vou pegar por aqui para mostrar para vocês. E-Social. Vamos ver essa notícia aqui, tá? O que aconteceu ontem? Foi liberado Opa! Ah, não, esse daqui é o envio dos eventos 1200. Não é esse o que eu quero mostrar. É esse aqui, ó, comunicado conjunto. Esse foi liberado ontem. Foi liberado um comunicado conjunto da Receita Federal e do Trabalho, tá? Ele veio reafirmando a implantação do E-Social simplificado, versão 1. Aqui não tem novidade nenhuma. Tudo que a gente falou neste webinar bate exatamente com essa implantação. Qual foi a novidade aqui? Eles já apresentaram uma versão 2.0. Então, notem que a gente ainda está trabalhando, como a Simone explicou e mostrou para vocês, no layout, desenvolvimento, e já vem pela frente uma nova versão. Tá? Muitas vezes a TOTOS libera o pacote, e aí o cliente fala assim, nossa, acabei de atualizar, tem que atualizar de novo. A gente libera para contemplar coisas do governo, né? Então, assim como só vai entrar no ar o simplificado de verdade a partir de maio, e a gente ainda está em janeiro, mas já tem aí uma previsão. E a partir de julho desse ano já vai ter uma versão 2.0. Existe uma previsão que ela seja publicada no mês 9, e lá em março do ano que vem a gente já vai ter que estar virando para a versão 2.0, tá? Uma coisa que é importante, este comunicado, ele foi liberado junto, no mesmo momento quase, tanto no site do E-Social quanto no site da REINF, tá? Ele foi feita uma liberação conjunta dos dois ao mesmo tempo, e no site da REINF, eu vou clicar aqui para ver o cronograma, também saiu um cronograma de 21, 22. Ele bate com o cronograma que nós temos aqui do E-Social. Quando a gente fala do envio dos periódicos, é o mesmo momento, a empresa começou a mandar os periódicos, ela tem que começar a mandar a REINF, tá? A versão 1.5 da REINF
Ela entra em produção em maio, tá? Ao mesmo tempo que entra o simplificado do E-Social. Não se falou do layout 1.5 da Renf, porque ele já existe, né? E já trouxe uma previsão da versão 2.0 do Renf. Esta versão 2.0 vai contemplar o famoso bloco 40, PIS, COFINS e CSLL, e muito provavelmente ela contemple a parte trabalhista de arrecadação do imposto de renda lá também, tá? Ela vai ser utilizada a partir do mês 7, igual que vem para o E-Social, eles andam casado. A partir do mês 7 libera layout, publica layout no mês 9. Então, entre o mês 7 e o mês 9, a gente, desenvolvedor de software, já tem o layout em mãos, mas ele não é oficial, tá? Aí, a partir de janeiro, entra em produção restrita em março, tá? Eu achei por bem já mostrar um pouquinho para vocês entenderem. Nós temos toda uma programação de como a gente vai liberar o pacote, e a todo momento ela é afetada pelas movimentações que o governo faz também, né? Então, toda essa movimentação, ela anda em conjunto com as duas, tanto o E-Social quanto o Renf, tudo que a gente libera no RH. 2020 foi um ano bem difícil, com diversas medidas provisórias, com arquivo do bem, com parcelamento do FGTS, né? 2021 vem com uma proposta de ainda trazer novidades. Nós teremos aí um FGTS digital, nós teremos uma nova forma de trabalhar com o E-Social. As empresas dos órgãos públicos começam a aderir ao E-Social, né? E aí a gente conta com a parceria, e por isso é tão importante que vocês façam a adesão e recebam os nossos comunicados. Às vezes a gente não consegue chegar tão rápido, mas a gente coloca sempre dentro da nossa plataforma todas as informações, seja de pacote, seja de legislação. O intuito é realmente a TOTVS auxiliar o cliente da melhor forma possível, tá? Eu não sei se a gente tem alguma outra dúvida que queira ser comentada aqui no áudio. Mauro, Simone, ou Chile, a gente tem alguma outra coisa? Oi, Liz. Pode falar, meu anjo. O Gilberto está perguntando que se ele quiser, ele já não pode enviar, ele pode deixar de enviar as tabelas 1030 e 1050. Ainda não. Você só pode fazer isso quando entrar em vigor oficialmente, tá? Então, agora a gente ainda está obrigado ao layout 2.5, tá? Tudo que tem no 2.5, ele é obrigatório até que vire a chave para o simplificado. Isso não vai acontecer antes de maio, tá? Então, até lá vocês precisam mandar. Pergunta que surgiu bastante na sala do Responde ontem foi assim: as tabelas eu vou ter que mandar de novo? Não. Imaginem que vocês já enviaram todas as tabelas, elas já estão no ambiente do governo. A partir da obrigatoriedade do simplificado, a gente ainda tem, que é maio, né? A gente tem um período de convivência de versões, então até novembro, tudo que vocês fazem no 2.5 pode continuar sendo feito, tá? Obviamente que eventos de SST não entra, né, no layout 2.5, só no simplificado, mas eu posso continuar utilizando os eventos para todas as tabelas, para todas as movimentações e para a folha. A partir de novembro de 2021, aí sim vira a chave e é só evento já nesse layout simplificado. Todas as tabelas que vocês têm, eu preciso excluir a tabela do governo? Não precisa, tá? Automaticamente isso já está no RET, que é o ambiente do governo, ela já estava lá, será feita uma finalização, não precisa o contribuinte ou cliente fazer a exclusão dos eventos que deixaram de ser obrigatórios, tá bom? Oi, Liz. Diga, vai me ajudando que é mais fácil do que eu ficar tentando achar aqui as coisas. Tem outra pergunta que está perguntando se o FGTS digital é dúvida ou certeza que entra em maio. É previsão. FGTS digital, a gente já vem conversando com o governo, tá? É fato que não é mais caixa, tá? Fiquem tranquilos, não é mais caixa, certeza, do fundo do coração. Mas é um novo projeto da Secretaria do Trabalho. Nós estamos olhando esse projeto, a gente já fez algumas reuniões com o governo.
eles fizeram uma estrutura bem direcionada, eles colocaram centros de desenvolvimento espalhados no Brasil, cada centro pegou um pedacinho, né? E aí isso tem uma previsão para maio, tá? A gente não pode falar ainda que é certo, que não é certo, porque não tem nenhuma publicação oficial do FGTS Digital. O que a gente tem do FGTS Digital, que é o que foi liberado, é uma reserva orçamentária, né? Então, todo início do ano, deixa eu entrar aqui para vocês verem, todo início do ano, o governo separa um valor X para os projetos. E aí, isso aconteceu no final de 2020, foi separado uma reserva orçamentária para o FGTS Digital, tá? E foi 89 milhões, acho que alguma coisa assim, ó. Aqui está uma matéria do FGTS Digital, ela também vocês conseguem acessar pelo espaço legislação, tá bom? Novo projeto, visa a necessidade de propiciar melhorias. Então, quando que foi isso? 18 de dezembro. Em 18 de dezembro saiu essa resolução número 985, reservando 89 milhões para o projeto do FGTS Digital. Oficialmente, essa é a resolução que falou e que trouxe a público o FGTS Digital. A gente ainda não tem uma portaria publicada com um cronograma, tá? Então, maio de 21 é uma previsão. Previsão pode mudar, tá bom? Mas é fato que eles estão com certa urgência, tá? Porque a Caixa já perdeu os domínios do FGTS, então a Caixa não vai fazer mais nada para melhorar nada do Cefip, né? A gente já tinha diversos problemas com a Caixa, com diversas movimentações. Agora, então, que ela perdeu tudo isso, nada lá está indo para frente, está tudo meio parado, está bem ruim, tá? E aí existe uma urgência, sim, que o FGTS entre no primeiro semestre de 2021 para que se desligue toda a questão da Caixa, tá? No que diz respeito à arrecadação. A gente vai fazer um exclusivo, responde só de FGTS e a gente entra nos detalhes, tá? Mas, por enquanto, é uma previsão. Eles estão perguntando se a partir de novembro não vai mais aceitar a versão 2.5, o governo. Sim, exatamente. A partir de novembro, só layout simplificado. 2.5 ela vai ser aceita neste período de convivência de versões, tá? Deixa eu pegar de novo aqui só para vocês lembrarem. Aqui. Então, dentro do período de convivência, então de maio até 9/11, a gente pode mandar ainda no layout 2.5, tá? Virou isso, acabou esse período, o ambiente do e-social vai começar a emitir alerta e não vai aceitar o layout 2.5, tá? E isso é certeza absoluta, eles são extremamente restritos e cumprem isso, tá? Fiquem atentos, não precisa fazer aquele alvoroço para entrar com simplificado logo em maio, né? Por isso existe esse período de convivência de versões, que é para que a empresa se organize, faça aos poucos, mas ela tem que fazer até novembro, tá? Virou o dia 10 de novembro, o ambiente do e-social não aceita mais a versão 2.5. Uma outra dúvida, ele está perguntando se tem documentação dos eventos SST no espaço legislação. A gente tem algumas documentações sobre SST, tá? No espaço legislação você consegue encontrar sim, mas com esse processo de simplificação do SST, alguns documentos que estão lá a gente precisa rever, porque a gente liberou um monte de documentação de SST quando ia entrar no ar o ano passado. Aí agora tiraram do ativo um monte de coisas, né? Qual que é o foco de SST? Substituir duas obrigações apenas, só o PPP e a CAT, só os dois. Tudo que diz respeito a PCMSO, PPP-RA, continua, não vem para o e-social, tá? Então, não sei se ajuda um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção. A CAT, por exemplo, é uma coisa que a gente ainda está cobrando do governo, porque ela passa a ser oficializada, né, pelo e-social, porém, existe um documento, um relatório hoje que o e-social não emite. Aliás, o e-social não emite relatório nenhum, né? E aí a gente tem cobrando bastante, cadê o layout deste relatório? O e-social vai devolver? A gente ainda não sabe, né? Porque hoje eu preciso emitir, entregar um papel
E esse papel, a partir do momento que eu fui para o e-social, ele sumiu. Aonde a gente vai tirar o papel? Hoje não existe esse layout. Existe uma promessa que ele seja entregue, e aí, assim que as coisas evoluírem, a gente também vai fazer um responde para falar só de SST e as documentações que a gente tem. Hoje a gente já tem bastante conteúdo para falar de SST, e alguns a gente precisa reformular por conta dessa simplificação e exclusão de itens. Tem mais alguma? Acho que é só. Ó, que bonitinho. Gente, obrigada, tá? Espero que vocês fiquem com saúde. A TOTUS auxilia em tudo que a gente consegue, né? A gente tem tentado trazer um pouco de novidade, tentado trazer para vocês também as questões de como melhora, de como a gente consegue liberar os nossos produtos. A ideia deste webinar, embora não tenha um pacote, foi explicar o que vem pela frente, tá bom? Então, a gente tentou trazer aqui, nessa 1h30, um pouquinho do vislumbre. Não esqueçam que RAIS, empresas do grupo 1 e 2, teve aí um período até 31 de janeiro para arrumar a vida, né? E que não vai ter como entregar GD RAIS, tá? Acessem o Espaço Legislação, acessem o RH Informa, se inscrevam nos canais, né? O vídeo fica aqui, ó, novidades, biblioteca, para vocês verem. E o arquivo Excel que a gente baixou de hoje, também no Espaço Legislação, aqui na página do E-Social, tá? Agradeço de verdade a participação de todos vocês e em breve nos veremos, né? Fiquem atentos, a gente vai realizar outros Responde com outros temas. Em janeiro a gente ainda fala da DIRF, tá bom? Obrigada pela participação de todos, até mais.